Não existe limite para evoluir, sempre haverá um novo insight. Isso corresponde a dizer que não importa o quanto você consiga dar vazão ao amor, sempre existirá mais amor para ser experienciado. E é a partir desse estado de consciência que você passará a co-criar a sua realidade ancorada no sentimento de gratidão. Bom, a mensagem diz que existe um estado de consciência a partir do qual a gente se torna co-criador da nossa realidade e que a âncora dessa criação é o sentimento de gratidão. Pois bem, se isso for verdade, quem de nós não gostaria de alcançar esse estado, né? Todos nós. Mas primeiro isso precisa ser viável, factível. E se eu te disser que existe a lei do retorno, que o que você emana para o universo é o que você vai receber dele? Ou que existe uma tal de lei da atração, que faz com que aquilo que você pensa e sente se torne uma realidade para você, que aquilo é realizado na sua vida. Ou ainda que nós somos a mistura de um dínamo com um ímã, né? Dínamo é um aparelho que gera energia e o ímã é um objeto que gera um campo magnético e atrai energia de frequências que tenham afinidade com esse campo. Portanto, se somos todos nós, né? A mistura de um dínamo com um ímã significa que a gente gera energia e atrai mais energias iguais a que gerou. Agora ficou factível para você que você é coautor da sua realidade? Ainda não, né? Parece muito abstrato. E se eu disser que semelhante atrai semelhante, ou seja, água atrai água, por isso que todos os rios encontram um jeito de ir para o mar e todos os pequenos rios encontram uma forma de ir para um rio maior e esse rio maior vai para o mar. E se eu disser que gente competente trabalha com gente competente, ou que dinheiro atrai dinheiro e por isso quem tem dinheiro tende a ter mais? Ainda não ficou factível, né? Porque você ainda não sabe como fazer isso. Mas talvez já acredite que faz algum sentido, porque você provavelmente lembrou de alguns exemplos. E se eu disser que é perdoando que se é perdoado? Você vai achar no início uma frase religiosa, utópica, piegas. Até porque, para perdoar alguém, esse alguém precisa merecer ser perdoado. Não dá para perdoar qualquer um, né? E isso só acontece porque, ante o erro dos outros, a gente julga a intenção. Então, o outro sempre erra sabendo que está fazendo errado e errou porque quis. E eu só erro porque aconteceu algo fora do meu controle que me levou a errar. Num segundo momento, a gente para pensar e percebe que perdoar quem merece não é perdão, isso é justiça. E um pouco depois, a gente lembra de algum erro que cometeu naquilo que a gente menos queria errar, mas por mais vontade de acertar ou de evitar o erro que a gente tinha, a gente errou. Naquilo que até então considerava imperdoável. E é exatamente isso que a vida faz com a gente. Ela nos leva a errar no imperdoável, para nos trazer a consciência de que nem sempre existe intenção. E a partir dessa compreensão, a partir da necessidade de sermos perdoados, a gente repensa as vezes que não perdoou. E dali para frente passa a perdoar e acaba também sendo perdoado. Esse já parece mais factível, né? Porque a gente entende, depois de fazer esse raciocínio, a gente entende a lógica por trás do conceito. Não é tão abstrato. E só para não perder o link com a mensagem, esse processo todo de considerar algo imperdoável para depois conseguir perdoar, nada mais foi do que compreender determinada situação em uma camada mais profunda. Agora, se eu disser que existe um documentário científico que utiliza a física quântica para provar que tudo isso é real, o documentário chamado Quem Somos Nós, talvez você passe a acreditar de verdade e comece a exercitar esses recursos
na sua vida e passe a colher resultados diferentes do que vem colhendo até hoje. Porque quando a gente faz o que nunca fez, alcança o que nunca alcançou. Aproveitando esse exemplo do perdão para fechar o raciocínio, quando eu sempre considerei algo imperdoável, mas depois que eu pratico isso que eu considerei imperdoável e faço mesmo sem a intenção de praticar, ou seja, eu achava que se alguém fizesse seria imperdoável, mas eu acabei fazendo, mesmo sem ter intenção. Quando isso acontece, eu desperto para a possibilidade de que outros também tenham errado e não sido perdoados por mim, sem que eles tivessem a intenção. Até que eu passe por isso, eu não considerava possível, mas depois que eu passei, se tornou possível. Porque se eu mesmo passei, é inegável que aquilo é possível. Então, isso é um insight, uma nova ideia que eu não tinha antes, uma nova compreensão de uma situação que eu já tinha avaliado antes, ou uma compreensão mais profunda do que a que eu já havia tido, ou ainda um novo nível de consciência, um novo estado de consciência. E por mais que seja dolorido adquirir esse novo estado de consciência, e dói mesmo, porque no fundo ele mostra que você não é tão perfeito quanto achava. Então, por mais dolorido que seja, em algum momento essa dor vai se transformar em gratidão, porque você vai ser, depois do processo, melhor do que antes dele. Então, além de sentir gratidão por ter aprendido algo novo sobre você mesmo, que antes não conhecia, você vai sentir gratidão também por despertar para o fato de que várias outras coisas que você já analisou e considerou saber a verdade absoluta podem ser mais profundamente compreendidas. E quando isso acontecer, você vai querer mais e mais e mais e vai aumentar o seu repertório de recursos. Vai entender mais e vai fazer melhores escolhas sobre o que emanar para o mundo, né? E, consequentemente, se você escolhe melhor o que vai emanar para o mundo, receberá melhores entregas do universo. É isso que a mensagem diz, que a sua evolução não tem limite, porque você sempre vai ter um novo insight. Esse insight vai vir da experiência, uma experiência nova de amor. E se você tiver consciência disso tudo, sendo o co-criador da sua realidade, vai passar a criar uma realidade melhor e necessariamente sentir gratidão. Por hoje é isso, que você tenha uma próxima semana em que você faça bom uso do seu livre-arbítrio e seja a sua melhor versão para o mundo, que a aceitação te permita compreender e ir além, uma semana de menos controle e mais correções de rota, em que o silêncio seja um rico recurso e não uma incapacidade. Acima de tudo, que a sua evolução não encontre limites. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.